Olá, bom dia. Eu sou Deise, aqui de Campinas. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos para a nossa meditação de hoje, com o nosso cafezinho espiritual. E hoje nós vamos falar da revista Mulher Cristã, que estamos estudando. E o tema é se e se. Quantas vezes você já ouviu e se? Essa é uma revistinha de junho de 1979. É bem antiga. Mas Daisy, vamos estudar coisas ultrapassadas? Não, pessoal, porque nós sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada manhã e é sempre útil e adaptável à nossa vida e no serviço cristão. E muitas vezes eu fico embasbacada o quanto que a palavra ela se atualiza nas nossas vidas. Não é incrível? E é assim que Deus age. Por isso ele já nos disse, né, que a palavra dele se renova a cada manhã. Nós vamos falar de uma personagem muito famosa, inclusive biblicamente para as mulheres. É de Esther. Esther, a rainha. E esse artigo ele chama Numa Hora Como Esta. Esther poderia ser chamada Cinderela do Velho Testamento. Ela apareceu no cenário do tempo e tornou-se a primeira vencedora de um concurso de beleza de que existe registro na história da Bíblia, né, gente? Pega seu cafezinho aí. Ouvi falar várias vezes da beleza estonteante de Esther, né? Um grande prêmio seria oferecido a quem tirasse o primeiro lugar, o da rainha, no antigo reino da Pérsia. Assim, Hadassa, uma órfã judia, tornou-se a estrela. Este é o significado do nome Esther em persa, né? Estrela. Do livro que traz o seu nome. A beleza interior, a coragem, a força, ânimo, eram qualidades inerentes do seu caráter, ao lado da sua beleza física, ao mesmo tempo, né? Na linguagem de hoje, poderíamos chamá-la também de miscomunicação. Que legal. E olha que essa revista é antiga. Esther alcançou o favor de todos quantos viam. Está lá em Esther 2,15. Num breve resumo da narrativa, o rei Assúrio depôs sua rainha. Mais tarde, ele ordenou, depois tirou ela do poder, né? Que as virgens mais bonitas do país fossem levadas ao palácio em Sussã. Entre aquelas jovens e belas mulheres, ele escolheria a nova rainha. Depois de todas as preliminares, Esther alcançou o favor aos olhos do rei e recebeu a coroa. Eu sei que para você às vezes pode parecer absurdo, mas nós estamos falando de reinos, né? De homens no poder que dominam aqui literalmente, são reis, né? Donos de impérios. Ela não revelou o fato de que era judia, seguindo o conselho do primo Mordecai. Amã, primeiro-ministro do rei, tinha grande inveja de Mordecai e planejou destruir todos os judeus do país. Ele persuadiu o rei a assinar uma lei nesse sentido, sendo que as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas, não podiam voltar atrás, não podiam ser canceladas. Mordecai pediu a Esther que intercedesse junto ao Assuero por seu povo. No início, ela relutou em fazer isso, pois, segundo o costume persa, qualquer pessoa que se aproximasse do rei, sem ser por ele chamado, poderia ser morta. Mordecai foi muito franco com Esther. Não pense que só você dentre os judeus vai escapar, só porque vive no palácio. Se silenciar numa hora como essa, os judeus serão libertados de uma outra forma qualquer, mas você e sua família perecerão. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes você elevada a rainha? Então Esther, depois de meditar, pediu ao povo que jejuasse durante 3 dias. Talvez o jejum indicasse espiritualidade numa época em que a confissão de fé em Deus pudesse ser perigosa. Já parou para pensar que eles estavam correndo risco, ser judeu era motivo de morte? Pois bem, se parecer, pareci. Não, se perecer, pereci. E apresentou-se então ela diante do rei. Se perecer, pereci. E apresentou-se diante do rei. Ela decidiu fazer tudo o que pudesse para salvar os judeus da sentença de morte que lhes fora imposta.
O rei Assuero apontou o cetro de outra direção à direção de Esther, quando ele a viu, indicando que ela tinha obtido favor aos seus olhos. Sabemos o resultado. A coragem de Esther salvou um povo inteiro da tribulação. E se Esther tivesse na nuvem das testemunhas, que observavam a nossa caminhada cristã? O que pensa ela dos nossos frágeis esforços? Como nos encorajaria? Como ela ia nos motivar, né? Ela provou seu amor e patriotismo. Ela poderia compreender o nosso medo, mas nos asseguraria que estamos no reino de Cristo para uma hora como essa. Olha que corajosa. Gente, a gente está falando assim, de outro período, outro mundo. Ela podia ser morta só por ter entrado na presença do rei sem autorização. Sem assim, se ela, sendo esposa, ela quisesse, por exemplo, dormir com seu marido, ela tinha que mandar o comunicado, esperar ele aceitar, se preparar dias, dias. Da mesma forma como Esther foi elevada a órfã, de órfã a rainha, nós também fomos transformadas de pecadoras a herdeiras. Somos filhas do rei, reino de Deus, do céu e da terra. Ele é dono de tudo. Como membros da realeza, nós temos deveres, responsabilidades, né? Esther poderia advertir-nos com as palavras de Mordecai. Se ficarem paradas, a libertação virá de outro lado, mas vocês não partilharão dela. Olha que profundo se a gente não se mover em favor do evangelho, de salvar o povo de Deus perdido nesse mundo enganado por Satanás. Seguindo o exemplo dela, deveríamos jejuar, orar e agir a fim de tornar esse mundo um lugar melhor para viver, pessoas mais perto de Deus, né? O silêncio indica a aprovação dos males desse mundo. Não fique calada. O silêncio indica que você está se covardando. Lute pelo que é certo. O mal vence quando os homens bons ficam de braços cruzados. E se você está calado, eu vou falar para você. No direito, existe a figura da omissão. Se você está vendo a pessoa ser morta e não faz nada, você está sendo complacente, você está sendo participativo de forma omissa, porque você tinha o dever poder de impedir. E assim é no Evangelho, você tem a palavra do Senhor, você tem as ferramentas, você tem já o grande tesouro que é o Espírito Santo morando dentro de você. Você sabe o que deve fazer, mas fica quieta na sua zona de conforto. E ainda mente para si mesmo achando que isso agrada a Deus. Não agrada. Tem inúmeras formas de você ir e fazer a vontade do Senhor. E como Esther, não ser covarde e pode salvar multidões. Bom, ela poderia relatar a sua experiência com um povo cativo, escravo, por ter desobedecido a Deus. Em vista de muitas advertências que Esther poderia fazer, qual deve ser a nossa atitude nos dias de hoje? Estamos no reino de Cristo com um propósito, e não como simples espectadoras, só passando, né? Não, não é isso que Deus quer de nós. Podemos despertar, levantar, falar de Deus, falar a favor de Deus, contra o pecado. A propaganda com que nos alimenta, sem perceber através da TV, do cinema, dos jornais, das revistas, até mesmo dos livros escolares, deveria ser pesada na balança da palavra de Deus. Legislação contrária à Bíblia vem sendo passada da mesma forma como Amã conseguiu que uma lei perniciosa fosse aceita na Pérsia. O cristão está silencioso há muito tempo. Como poderá ele opor-se às coisas como essas? Muitos meios estão à disposição, dá para se opor, né, gente? Na escolha de líderes, o cristão deve estudar cuidadosamente todas as plataformas. Deve votar sempre a fim de colocar o melhor homem no seu posto. Ele pode ser uma voz no deserto, clamando contra o mal, como o profeta João, né? Ele pode manter-se informado do que os seus representantes no Congresso estão fazendo e escrevendo regularmente. A pena continua sendo mais forte do que a espada. Ele pode opor-se às leis que levam o povo para longe de Deus. Sua influência pode fazer sentir através das suas cartas, telegramas, pode se fazer sentir. Ele pode falar contra programas indecentes na TV.
Entretanto, em contato com as estações de redes e patrocinadores responsáveis por poluírem mentalmente o país, ele pode opor-se. Ficou provado que deixar de comprar os produtos vendidos por esses patrocinadores pode até dar resultado, uma limpeza mental. Esther arriscou a sua vida para defender o seu povo. Ela alcançou o direito de nos dizer que a nossa posição pode significar a diferença entre a ruína ou o sucesso do nosso país. Lembre-se, 10 homens justos teriam salvo Sodoma. É verdade, meninos. E ela foi destruída porque não havia 10 homens justos. É imperativo que os colaboradores com Deus, a fim de que colaboremos com Deus, a fim de que essa grande nação continue a respeitar o Senhor. Dessa forma, poderemos garantir que o mundo será melhor para os nossos filhos e netos, até que o Senhor venha nos buscar, né? Lembre-se dessa verdade. Um mundo melhor começa comigo. Eu posso fazer algo. Por uma hora como a de hoje, é que eu vivo. Este fato é tão inalterável quanto a vida ou quanto a morte. E ainda finalizando aqui com o pensamento, né? O mundo é mau, nós sabemos já, do maligno, a Bíblia nos diz. Mas o Senhor quer que todos se salvem. E nós somos os trabalhadores, e a seara é muito grande. Por isso, mova-se, faça a vontade do nosso Pai, se você é cristão de verdade. Vamos orar. Senhor, nos dá a condição de ir, ó Pai, guerrear, ó Pai, o bom combate, de defender, Senhor, o pensamento cristão, a fé cristã, os nossos conceitos e princípios. Não sejamos covardes, ó Pai, mas que sejamos com a espada afiada, pronta, Senhor, a guerrear. Que sejamos, ó Pai, os coletores no campo, Senhor, colhendo as vidas para Ti, salvando almas, porque a seara é grande. Nos usa, nos capacita, Senhor. Leva-nos, ó Pai, onde for preciso, Senhor, na nossa fé, no nosso entendimento, para poder te servir mais e melhor, e sem medo, Senhor, com garra, como Esther. Em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, que oramos a Ti nesse dia. Amém. É isso, gente. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo cafezinho. Tchau, tchau.